Olá, turma querida, turma do meu quinto ano. A tia Leidiane está retornando com um vídeo da nossa correção da atividade de português que foi proposta para vocês logo no início da manhã, trabalhando com os descritores no qual foram contemplados na avaliação de português. No caso, foi o descritor 13, o descritor 14, o descritor 15 e o descritor 19. E vocês fizeram uma atividade revisando esses descritores, tá certo? E a tia Leidiane veio, por meio desse vídeo, fazer a correção desta atividade. Vamos lá fazer a nossa correção? A tia Leidiane vai começar apresentando para vocês o primeiro texto, tá certo? Vai sair aqui embaixo o texto, no qual vocês irão acompanhar. A tia Leidiane acredita e espera que vocês tenham lido o texto de acordo com as orientações da tia, não é isso? E a tia Leidiane vai ler novamente, vocês irão acompanhar. Em seguida, nós iremos estar trabalhando a questão do texto, trabalhando os descritores, tá bom? Vamos lá. No texto, na nossa primeira questão, nós íamos estar trabalhando o descritor 19, que no caso seria distinguir fato de opinião, tá certo? Vamos lá para o texto. No texto estava dizendo o seguinte, ó. Leia o texto abaixo. Há uma infinidade de coisas banidas na vida social. Comer frango com a mão, por exemplo, é delicioso agarrar uma coxa com as mãos. As regras de etiqueta até permitem, mas ninguém tem coragem. As pessoas ficam cortando pedacinhos com a faca, enquanto o osso rola no prato. E chupar o tutano? Quem nunca provou não sabe o que está perdendo. É uma delícia. Na trilha do frango vai a manga. Cravar os dentes no caroço de uma manga bem madura é inesquecível. Todo mundo serve a fruta cortadinha. Existem frutas que nem são servidas diante dos convidados. Jaca, por exemplo, impossível comer jaca de garfo e faca. Resultado, ninguém mais oferece. Tem gente que acha feio até comer sanduíche com a mão. Já recebi muitos olhares de acusação ao agarrar um cheeseburger e meter os dentes enquanto a pessoa na minha frente corta pedacinhos. São tantas as falsidades que nem sei como me comportar. Outro dia cheguei a uma festa de aniversário e perguntei alegre: quantos anos? A aniversariante virou a cara. Na hora do bolo, só uma vela solitária. Acabei comentando. Se ela botasse todas as velinhas, provocaria um incêndio. Quase fui expulso. Ou seja, agora nós vamos para a questão em si do texto. Que no caso estava dizendo assim, ó. Qual dos trechos abaixo manifesta a opinião do autor? Ou seja, aí eu estou trabalhando o descritor 19. Qual das opções vai estar expondo a opinião do autor? No item A tinha dizendo o seguinte: as pessoas ficam cortando pedacinhos com a faca. B, quem nunca provou não sabe o que está perdendo, é uma delícia. C, na trilha do frango vai a manga. Ou D, na hora do bolo só uma vela solitária. Então, qual desses trechos aí, qual dessas opções vai estar a opinião do autor? Se nós percebermos, gente, o que é fato? Fato é tudo aquilo que é verdadeiro, é tudo aquilo que aconteceu. Se observar, na opção A está dizendo as pessoas ficam cortando pedacinhos com a faca. Ou seja, esse fato aí aconteceu lá no texto? Sim, aconteceu. Tem lá no texto essa passagenzinha. C, quem nunca provou não sabe o que está perdendo. É uma delícia. Então, nesta
opção aí, eu observo que o autor ele expôs a opinião dele, né? Tem aí uma característica, né? Que ele dá uma característica em dizer que é uma delícia, no qual lá ele está se referindo a algo gostoso, né? Algo que ele achou bom. Nascer na trilha do frango vai a manga. Isso daí é um fato, né? Que esse trechozinho foi dito lá no texto. E na hora do bolo, só uma vela solitária. Ou seja, essa passagem aí também é um fato. Ou seja, foi contado lá no texto. Então, qual dessas alternativas vai ser a opinião do autor? Então, a opinião do autor vai estar expressa na opção B, né? Quem nunca provou não sabe o que está perdendo. É uma delícia. Ele está expressando a opinião dele em relação a algo. Questão 2. Tinha lá o texto, querido diário. Vamos lá para o texto. Mamãe deu aquela ordem de novo. Já pra cama, mocinha, desliga a televisão. Eu não concordo com essa mania dos pais de quererem comandar os horários dos filhos dormirem. Ela diz que é porque eu estudo cedo. E se for dormir tarde, posso perder a hora. Conversa de mãe. Eu nunca cheguei atrasado na escola. Além disso, sou muito responsável. E não é todo dia que eu quero dormir tarde. Mas minha mãe é dura na queda. Ela tem argumento para tudo. Diz que quando eu durmo tarde, eu acordo mal-humorada. Tomo café correndo e acabo ficando com sono na escola. E tem mais. Diz que toda criança tem necessidade de pelo menos 8 horas de sono para recuperar o corpo e crescer. E ainda fala, dormir bem é bom para a memória. Queridíssimo diário, eu tenho culpa se passam um montão de programas legais depois das 10? Na minha opinião, os pais devem deixar os filhos se responsabilizarem mais pelas suas vidas. Seria bom se eles parassem de pensar que a gente é grande para umas coisas e pequenas para outras. Boa noite. Gente, aí eu vou estar trabalhando o descritor 14, que é aquele descritor que eu vou inferir uma informação implícita. Ou seja, a informação ela não está lá no texto, mas quando eu leio, eu consigo chegar a uma compreensão de acordo com o sentido lá do texto. Aí a perguntinha é: compreende-se desse texto que ele foi escrito por? Esse texto aí foi escrito por quem? A, uma adolescente. B, uma mulher adulta. Uma senhora ou um garoto? Então, eu compreendo, a resposta correta é o item A, uma adolescente. Por que eu vou compreender que é o item A, uma adolescente? Gente, quem é que geralmente escreve diário? São os adolescentes. A maneira de falar, a maneira de expressar aí, dá a entender que foi uma adolescente que escreveu, né? Então, a resposta correta seria o item A. Vamos para a questão 3. Na questão 3 estava dizendo o seguinte. Na questão 3, leia o texto abaixo. Era uma vez, numa terra muito distante, uma princesa linda, independente e cheia de autoestima. Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava como maravilhoso o lago do seu castelo era relaxante e ecológico. Então a rã pulou para seu colo e disse: linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformou-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo em um belo príncipe. E poderemos casar e constituir lá feliz no teu lindo castelo.
A tua mãe poderia morar conosco e tu poderia preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre. Naquela noite, enquanto saboreava perna de rã saltê, acompanhada de um cremoso molho acebolado e um finíssimo vinho branco, a princesa sorria pensando consigo mesma. Eu, hein? Nem morta. Nessa questão aí, na questão 3 nós vamos também trabalhar o descritor 14, que é inferir informação no texto, como a tia Leidiane explicou. Inferir informação implícita, ou seja, a informação ela não está lá no texto, mas de acordo com a minha compreensão, eu vou chegar na conclusão da resposta, de acordo com a minha compreensão do texto. Aí a pergunta é na questão 3. Nesse texto, compreende-se que a princesa A. foi enganada pelas palavras de rã. B. queria que a rã se transformasse em um príncipe. C. não aceitou a proposta que a rã lhe fez. Ou D. não gosta de morar sozinha em seu castelo. Então, a resposta aí correta nessa questão seria o item C, né? Ela não aceitou a proposta da rã. Por quê? No item A está dizendo assim, ela foi enganada pelas palavras da rã? Ela foi enganada? Não. B, queria que a rã se transformasse em um príncipe? Ela chegou para a rã e disse isso, eu quero que você se transforme em um príncipe. Falou isso daí no texto? Não, né? Na C, não aceitou a proposta que a rã lhe fez? Ela não aceitou, né? Então, a resposta correta seria o item C. D, não gosta de morar sozinha em seu castelo. Falou isso daí no texto? Não, né? Então, pelo que eu compreendi, a informação implícita, a resposta correta seria o item C. Vamos lá para o próximo texto da questão 4, no qual eu vou estar trabalhando o descritor 15. Vamos lá. Água no copinho plástico. Tô fora. Acompanhe. Água no copinho plástico? Tô fora. Você é adepto da campanha da caneca no escritório? Ou passa o dia bebendo água em copo de plástico? Pois é, quem diria que um ato tão corriqueiro e essencial poderia se transformar num atentado contra a natureza? E o bom senso? Sim, produzir lixo a cada 4 ou 5 goles de água é de engasgar. Há até quem diga que não tem problema, o copo vai para a reciclagem. Mas, gente, se dá para evitar o consumo e a geração do lixo, por que ficar brincando de fazer castelinho de plástico? Que tal lançar a campanha de caneca no seu trabalho? Cada um leva de casa uma caneca de cerâmica, vidro, plástico, ágata, sei lá, e mata a sede sem produzir lixo. Simples, indolor e muito civilizado. Nessa questão aí, eu vou estar trabalhando o descritor 15, que é inferir o significado de uma palavra ou expressão, ou seja, eu vou tentar descobrir, de acordo com o contexto lá do texto, o significado de uma palavra. A pergunta é, no trecho, um ato tão corriqueiro e essencial, a palavra destacada pode ser substituída por, a palavra aí, destacada, no caso, é a palavra corriqueira. O que significa a palavra corriqueira de acordo com o contexto do texto? A, comum. B, consciente. C, fácil. Ou D, rápido. Então, gente, a resposta correta, corriqueiro, tem o mesmo significado, o mesmo sentido de comum. Ele vai estar lá na segunda linha. Você é adepto da campanha de caneca no escritório ou passa o dia bebendo água em um copo de plástico? Pois é, quem diria que um ato tão comum
a palavrinha corriqueiro, né, pode ter sido substituído pela palavra comum. Comum é essencial e essencial poderia se transformar num atentado contra a natureza. Então, corriqueiro aí pode ser substituído, tem o mesmo significado de comum. A opção correta da questão 4 é o item A. Vamos para a nossa quinta e última questão, que estava apresentando o texto de Ruth Rocha. No caso aí é uma entrevista, tá certo? Agora, meus amores, nós vamos para a nossa última questão, que é a quinta, né? No qual vai estar apresentando aí uma entrevista que foi feita com Ruth Rocha. Aí no texto tinha o seguinte, ó. Ruth Rocha, plataforma do letramento. Como foi a sua formação leitora? Que obras e autores marcaram seu percurso de formação? Ruth Rocha está respondendo. Desde pequena, na minha casa, havia contação de história. Minha mãe, meu pai e meu avô eram contadores de história. Assim, quando eu aprendi a ler, já comecei a ler tudo o que eu encontrava. Monteiro Lobato, Menotti Del Postia, Olavo Bilac e muitos outros foram meus companheiros durante toda a minha infância. Mais tarde, comecei a ler livro para adultos e nunca mais parei. Outra pergunta, plataforma de letramento. Antes de se consagrar como escritora, a senhora foi orientadora educacional. Essa experiência a influenciou na escrita para crianças? De que modo? Resposta de Ruth Rocha. Meu tempo de orientadora educacional me pôs em contato com problemas dos jovens e das crianças. Creio que foi uma experiência fundamental para mim. A outra pergunta, o que motivou a escrever para criança? Eu já tinha 38 anos quando comecei a escrever para criança. Tive então a oportunidade de escrever e publicar. A partir da primeira história que eu escrevi, tive um impulso irresistível de continuar. Simplesmente não tive outro caminho. Outra perguntinha. O Brasil tem um dos grandes desafios a democratização do acesso à cultura letrada. Entre esses desafios está a tarefa educadora de formar leitores. Que dica a senhora dá a educadores que se dedicam a essa tarefa? A resposta de Ruth Rocha. Creio que as melhores maneiras de incentivar a leitura seja expor as crianças aos livros, dar exemplos dentro de casa, na escola, oferecer às crianças bons livros adequados à idade do leitor. Para isso é necessário que os pais, professores e bibliotecários leiam antes as obras para não dar às crianças livros entediantes, impróprios para a sua idade e com assuntos desinteressantes. Aí a perguntinha. Nessa questão aí eu vou estar trabalhando o descritor 13, que é localizar a informação explícita no texto. Ou seja, a informação ela vai estar contida lá no texto, tá certo? De acordo com o texto, Ruth Rocha. A. Acredita que não há maneira de incentivar a leitura. B. Não teve experiência como orientadora educacional. C. Não gosta de ler quando era criança. Ou D. Tinha 48 anos quando começou a escrever para criança. Então, gente, a resposta correta no item B, que é uma informação explícita que vai estar lá no texto, é o item B, não é? Já teve experiência como orientadora educacional, ou seja, na segunda pergunta lá do entrevistador, né, dá para compreender e entender que vai ser o item B. Olha aí, ó. Antes de se consagrar como escritora, a senhora foi orientadora educacional, ou seja, já teve experiência como orientadora educacional, porque o entrevistador ele está afirmando já que ela foi orientadora educacional. Tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de português, tá bom? Eu espero que vocês tenham acertado. Comentem aí no vídeo quantas vocês acertaram, se vocês erraram alguma, tá bom? Um grande beijo e vamos agora para a nossa correção de matemática, tá certo?